Alguns personagens bíblicos dedicaram a sua vida exclusivamente ao ministério de música. Como exemplo, Kenanias, altamente competente na área musical. Ficou encarregado de ensinar e dirigir os cânticos no período monárquico de Davi, 1 Crônicas 15 e 22. Ele era correspondente hoje ao ministro de louvor nos cultos. Mas alguns personagens bíblicos se utilizaram de outras pessoas, especialistas na área de música, para auxiliá-los no seu ministério. Um exemplo, profeta Eliseu. Em 2 Reis 3, 15 a 16, tem um relato de uma prática comum no meio profético. Eliseu solicita um arpista para tocar. Enquanto o músico estava tocando, o poder do Senhor veio sobre ele. E ele disse, assim diz o Senhor. Uau! E outros personagens bíblicos marcaram a história, incorporando a música aos seus próprios ministérios, mesmo eles não sendo reconhecidos como músicos ou cantores. Ou seja, a plataforma ministerial deles não era música, mas eles utilizavam e muito bem. Um exemplo dentre vários seria o rei Salomão. Ele recebeu de Deus sabedoria em todas as áreas, inclusive na musical. A Bíblia registra que ele criou 3.000 provérbios e compôs 1.005 cânticos. 1 Reis 4 e 32. Mas o ícone da música no Antigo Testamento é, sem dúvida, o rei Davi. Não há como falar de música na Bíblia e não se lembrar de Davi. Ele liderou uma revolução musical na sua época. A música pode ser dividida em AD e DD, antes de Davi e depois de Davi. Além de excelente cantor, um compositor inspirado, pelo menos 73 dos seus cânticos foram considerados palavra de Deus e compõem um livro de salmos. Além de musicista virtuoso, um exímio luthier. Todos os instrumentos utilizados na inauguração do Templo de Salomão foram feitos pelo próprio Davi, 2 Crônicas 7 e 6. Sua aprendizagem musical deu-se muito cedo. Sua atividade de pastoreio deve ter proporcionado um ambiente propício para o desenvolvimento de sua área artística e a formação de sua técnica instrumental. Sua fama logo ultrapassou a região de Belém. O jovem desconhecido, filho de Jessé, o belemita, iniciou suas atividades no Palácio Real porque sabia tocar bem. 1 Samuel 16, 17 a 23. Logo, tornou-se o escudeiro do rei. Isso não significa que ele estava ali carregando o escudo de Saul. Esse título era dado para as pessoas que estavam mais próximas do rei, que tinham acesso direto à sala do trono. Podemos dizer que a primeira profissão formal de Davi foi músico oficial do rei. Uau! E Davi foi ascendendo os degraus hierárquicos do reino, de escudeiro real a um grande guerreiro, e em seguida um líder nacional. E após um doloroso período de fuga e perseguição, ele assume o trono, passando a pastorear todo o povo de Deus. Todavia, durante toda a sua trajetória, a música foi a sua aliada. Ainda que entre as ovelhas, no campo de batalha, no palácio real, nos vales, campinas, montes e cavernas, o louvor ao Senhor estava continuamente nos seus lábios. A música era sua plataforma ministerial e quando ele chegou ao trono, não abandonou a sua arte. Ele não trocou a harpa pela espada. Ele não deixou a sua habilidade musical na caverna. Ele não abandonou a música para sentar no trono. Mesmo sendo rei, permanecia sendo músico. Pelo contrário, foi nesse momento que ele revolucionou a música de Israel e, consequentemente, nos demais povos da época também. Ele organizou a grande estrutura do Ministério de Música Levítico, que nós já vimos aqui, concedendo aos seus cantores e músicos 3 ferramentas fundamentais e indispensáveis para a potencialização de um grupo. Primeiro, autoridade. Segundo, instrução. E terceiro, recursos.